Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigada, pessoal da casa, pelo convite. Nós vamos fazer um pequeno passeio numa parábola de Jesus, a parábola do festim das bodas. Antes disso, vou falar alguma coisa para vocês a respeito de Jesus. O conteúdo dos ensinos de Jesus, ele tange aspectos imperecíveis. Porque Jesus fala de coisas transcendentes, imutáveis. Jesus, ele não fala para um encarnado específico, para uma cultura específica. Jesus fala para o espírito imortal. Ele fala das leis divinas que regem os nossos destinos espirituais. Numa passagem, numa das perguntas do livro Consolador, fazem uma pergunta para Emmanuel e ele responde com uma outra pergunta. Quando perguntam para ele a respeito das parábolas de Jesus, ele diz que as parábolas de Jesus são como sementes que desabrochariam um dia em árvores de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade. Então, as parábolas de Jesus são sementes. E vão desabrochar onde? Qual é a terra que ela vai desabrochar? É o coração do homem. É no coração humano. Então, se nós aprendermos a entender as parábolas de Jesus, nós vamos ver que elas são tão atuais quanto na época que elas foram ditas numa Palestina do primeiro século. Naquela época, Jesus, ele usava do que existia do dia a dia, do cotidiano daquelas pessoas, simples, porque o vocabulário daquela época não era rico como é o de hoje. Era simples, era restrito, diminuto. Tanto é que a maioria dos pastores, eles são considerados como se fossem Deus e as suas ovelhas, nós, os encarnados, os espíritos, os seres humanos. Kardec, nós temos muito a agradecer, porque foi através da grandeza de um codificador do porte de Kardec é que nós começamos a entrar na essência espiritual dos ensinos de Jesus. Foi com Kardec que a nossa consciência se ampliou, o nosso conhecimento se ampliou acerca de Jesus. E eu vou ler para vocês, porque eu sei que o tempo hoje é curtinho, então nós vamos dedilhar rapidamente em cima da parábola e vou explicar para vocês como é rico, como é lindo você entender as parábolas e trazê-las para os dias de hoje. Então, para poder falar com vocês, eu vou ter que lê-la, tá? Essa parábola também ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, viu, gente? Mas é para mostrar para vocês que a Bíblia, ela também tem a sua serventia, ela nos traz muito conhecimento, e se nós soubermos aprender com ela e aplicar, nós vamos estar aliando a sabedoria com a experiência. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo, porque Jesus sempre se reunia com todos os apóstolos, com seus discípulos, e todas as vezes que ele conversava,
era através das parábolas. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai às trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus, às vezes, ele falava algumas parábolas de uma maneira que chocava, mas era para acordar dentro de cada um aquela parte adormecida, para que as pessoas raciocinassem, pensassem. Porque a hora que a gente vê esse termo aqui, que o rei se encolerizou e enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, como que um pai vai fazer isso, né? Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Jesus vai falar nos termos desse? Mas vamos lá, vamos interpretar agora essa parábola. O reino dos céus é a plenitude espiritual. É tudo aquilo que nós almejamos, estando aqui encarnados ou desencarnados. Nós queremos a paz, o equilíbrio, o bem-estar, a tranquilidade, tudo correndo em harmonia. Não é isso que nós queremos? Não é isso que todos nós buscamos? Esse é o reino dos céus. E é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Quem é o rei? Deus. E o filho? Jesus. O casamento tem um significado muito importante, isso há muitos e muito tempo atrás. Nós não vamos entrar no mérito da questão para poder falar sobre isso, mas no período intertestamentário, fora desse período, eles já comentavam sobre casamento, sobre bodas. É a ligação de nós, do Espírito, com Deus. E Emmanuel diz que Jesus é o noivo. Ainda não se deu o casamento, porque Deus não faz ainda morada constante em nossos corações. O dia que o Pai fizer morada realmente em nossos corações, aí sim haverá um casamento. No Velho Testamento, Oséias, Isaías, vários outros profetas já falavam disso. Eles falam sobre Samaria e Jerusalém como se fossem duas mulheres. Fala de casamento. Quando nós nos distanciamos do Pai, nós cometemos adultério. Quando nós retomamos para o Pai, aí é feita uma aliança. Então é muito importante, porque normalmente, quando as pessoas encontram dificuldades, é aí que elas buscam. É aí que elas buscam realmente o Pai. Nós não devemos buscar a Deus ou a Jesus, pedindo intercessão,
só quando nós estamos em dificuldades. Nós devemos agradecer, devemos louvar também quando nós estamos bem. Estamos na bonança, na saúde, no bem-estar, na amorosidade. Porque é isso que é importante. Só lembrarmos, na hora que nós estamos em dificuldades, em tristezas. Então vamos lá. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Se nós nos reportarmos à Palestina do primeiro século, bem lá atrás, Jesus estava falando dos hebreus, o povo que já estava preparado, já tinha conhecimento. Moisés já tinha vindo com o Pentateuco, né, os 5 livros dele, tinha os mandamentos, mas eles estavam se distanciando de Deus. Aqui eles começam a deixar o Deus único, deixar de louvar a Deus, deixar de agradecer ao Pai. Esses daqui são os profetas que já começam, e os hebreus fugindo. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. São as lições, são os ensinamentos de Jesus que já começa a estar para todos nós. Esse é o banquete espiritual. Esses bois mortos, cevados, tudo pronto, é o banquete espiritual. Ele nos enviou o seu Filho Jesus para nos auxiliar, para nos despertar. E mesmo assim, porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outros para o seu tráfico. Aqui a gente já coloca, se nós transportarmos para os dias de hoje, as pessoas do mundo, dos negócios, né? As pessoas ocupadas. Não, quando a gente convida alguém para vir ao centro, para ouvir uma palestra, enfim, para ouvir a palavra de Deus, tem sempre uma desculpa. Ou é o último capítulo da novela, ou eu tenho uma reunião, aí eu estou muito cansado, saí tarde do trabalho. As pessoas sempre se esquivam. Essa é a realidade. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Isso é o descaso, a negligência, a não importância a tudo aquilo que estava para nós naquela época e desprezamos. E já era também uma alusão de Jesus ao que iria acontecer com ele. Quando eles ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. 70 anos depois de Cristo, os judeus realmente foram dominados pelos romanos, houve muitas mortes e praticamente quase destruíram a cidade toda de Jerusalém. Lei de causa e efeito. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Naquela época, era mais para os hebreus, né, que foi apresentado os ensinos de Jesus. A partir deste momento, os discípulos começaram a visitar a todos. Paulo de Tarso foi né, o apóstolo dos gentios. Então começou a disseminar todos os ensinamentos do Cristo para todos aqueles que quisessem aprender, que quisessem ouvir, que quisessem saber, melhorar-se, progredir, evoluir, estar pautado nos ensinamentos amorosos, de perdão, de complacência, não do egoísmo, do orgulho, porque a espiritualidade diz que o egoísmo, o orgulho e a vaidade, eles serão transmudados o dia que nós deixarmos que os ensinamentos do Cristo realmente adentrem o nosso coração e se fixem dentro de nós. Que nós coloquemos em prática os ensinamentos de Jesus. Quando nós fizermos isso,
o egoísmo, a vaidade, o orgulho serão transmudados. Porque o Pai está preocupado com o pecador e não com o pecado. Não importa o que foi que você fez. Você vai melhorar? Você quer melhorar? Você vai agir para isso? É isso que Ele quer. É que você mude. É que você melhore. Que você coloque tudo de que você tem de bom dentro de você em atitude, em ação. Seja proativo. Não fique esperando que alguém faça. Não fique esperando que o outro mude. Você é que tem que mudar. Quando você muda, os outros mudam. O mundo muda. E quando nós mudamos, o mundo muda com a gente. Então, o rei mandou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Os servos foram atrás de outros convidados. E depois das saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Por que tanto maus como bons? Porque você tem oportunidade de melhorar. Não é porque você errou que você vai ser condenado, crucificado, vai ser renegado, vai ser desprezado. Você quer melhorar? Seja bem-vindo. Entre. Então, aquele que estiver com vontade de melhorar, que tiver disposição para isso, esteja junto, participe. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com um vestido de núpcias. Para se ir a um casamento comum, normal, há que se estar trajado adequadamente. Mas aqui, esse traje não é uma vestimenta física. É a humildade, é o amor. Você tem amor no seu coração? Você tem humildade, você reconhece que você errou, que você quer mudar, que você quer melhorar. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando ele fala, atai-o de pés e mãos, lançai-os às trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, é a reencarnação. É muito difícil. O Pai perdoa, compreende, entende? Mas a sua consciência é o seu juiz. Não tem como alguém fugir, porque a consciência é o tribunal interior de todas as criaturas. Se você usurpou, magoou, agrediu, ofendeu, como é que você vai renascer simplesmente com todas as facilidades, sem nenhum problema? Mas e a justiça divina? A justiça divina, ela existe não é como castigo, gente. É porque nós trilhamos caminhos diversos, nós saímos das leis divinas. Então, você vai ser tolhido, vai ser tirado algumas oportunidades. E você vai ter que batalhar, vai ter que dar valor, vai saber o tanto que é difícil, vai ser um pouco mais sacrificante. Porque muitos são chamados. Quer dizer, as leis divinas estão aí, os ensinamentos do Cristo estão aí. Quantos de nós seguimos os seus ensinamentos? Ou pelo menos buscamos, tentamos, porque não vai ser da noite para o dia, do dia para a noite, que nós vamos conseguir uma transformação rápida. Gente, onde que está o relógio para eu ficar de olho aqui? Vocês entenderam? Não é assim. Ninguém consegue. Quantas vezes a gente caminha, tropeça, cai, caminha, tropeça, cai. O importante é as tentativas que você faz para se melhorar. É quantas vezes você vai se levantar e buscar o caminho bom, o caminho do bem, mesmo que haja intempéries, mesmo que haja contratempos, mesmo que haja agressividades, mesmo que você não seja acolhido. Sabe, porque muitas vezes nós temos
muita dificuldade para caminhar? Porque nós ficamos esperando do outro, de um encarnado, de um espírito encarnado, os valores, os agradecimentos, os reconhecimentos. Faça a cada um como se você fizesse ao Pai, como se você fizesse para Deus. Faça, doe e não espere. Deus é quem vai reconhecer, é quem vai valorizar, é quem vai nos dar as oportunidades. E se nós temos algumas facilidades, não é porque o outro encarnado nos deu, não. É porque o Pai permitiu. É porque essas facilidades foi dada dele para aquele que está próximo a nós abrir as portas. Não foi simplesmente porque ele quis, não. Tudo é dado de Deus, do Pai, do Criador, de tudo e de todas as coisas. Então, sempre que nós fizermos alguma coisa, nós fizermos esperando agradecimento, reconhecimento do outro, ele é tão falho, ele tem tantos defeitos quanto nós. Talvez não na mesma proporção, no mesmo sentido, no mesmo aspecto, mas tem outros. Então, é complicado que nós queiramos que o outro sempre reconheça, sempre agradeça, sempre valorize. Façamos como se estivéssemos fazendo para Deus. Quando Zaqueu quis ver a passagem de Jesus, e ele era muito pequenino, e ele subiu do sicômoro, e ele era um cobrador de impostos, quando Jesus o viu e pediu que ele descesse da árvore, porque Jesus iria se hospedar na casa dele, todo mundo, nossa, mas ele vai se hospedar na casa de um cobrador de impostos? Mas Jesus sentiu que Zaqueu tinha realmente no seu coração uma vontade de mudar. Só faltava um empurrão, uma oportunidade, alguma coisa que o estimulasse. E Jesus foi esse estímulo para ele. É coisas para um bate-papo futuro, porque tem mais coisas aí, viu? A gente só sabe, ou já ouviu falar, só dessa pequena passagem, que ele sobe em cima do sicômoro, vê Jesus, ele desce, Jesus se hospeda na casa dele. Não parou por aí, gente. Ele realmente fez o que ele se propôs com Jesus, a partilhar o que ele tinha conquistado, através dos impostos lá, devolveu e deu sequência. É muito lindo. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos a essência divina dentro de cada um. Nós somos realmente o que Jesus disse. Vós sois Deus, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E nós não acreditamos. Aí eu pergunto para vocês, Jesus veio aqui para falar palavras bonitinhas, para nos encantar? Ele não faria isso. Ele não veio aqui para isso. Ele falou verdades. Verdades imutáveis. Que podem passar milênios, séculos e séculos. E elas são tão reais, tão verdadeiras, tão imperecíveis. Nós pegando cada parábola de Jesus, ele fala muito disso tudo. Ele fala na parábola do bom samaritano, da mulher samaritana. As parábolas dele têm uma essência que, como diz Kardec, é de tocar o nosso coração. E quando nós realmente desejamos isso de coração, a mudança acontece. Aqui nessa parábola do festim das bodas, ele tenta acordar o povo hebreu e todos os demais que estão ali. Muitas vezes, para interpretar uma parábola dessa, nós temos que nos abstrair, sair da nossa cultura, da nossa língua e viajar no tempo, e lá na Palestina do primeiro século, para entender como que as coisas aconteciam. Por que Jesus usava muito de simbologia? Porque era o conteúdo daquilo que eles entendiam. Pensem vocês que tinham português como se tem hoje, rebuscado, com dicionário. Imagina, as palavras eram limitadas, eram poucas. Mesmo porque
Para quem faz estudos do hebraico, do aramaico, fala que os transcritos, né, das Bíblias tem muita alteração, que naquela época não existiam as palavras. Então, ele usava da linguagem simples, do dia a dia, daqueles pastores de ovelha, daqueles camponeses, daquelas mulheres que viviam para casa, para o trabalho do lar. Na parábola também da Marta e Maria, que ele está conversando com elas, é lindo. E se nós absorvermos isso, nós vamos desabrochar em árvores de misericórdia, de sabedoria. Claro que num grãozinho pequenino, porque os grandes que desabrocharam assim foi Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Muitos outros. Nós ainda somos uma pequena sementinha, mas somos uma semente dessa árvore. Temos que acreditar no que Jesus veio nos dizer. Será que ele veio passear aqui? Ser crucificado? E aí, por que nós só lembramos dele crucificado? Não lembramos dele passeando, conversando com os discípulos acerca das parábolas, nas várias reuniões na casa de Simão Pedro, as coisas boas que ele nos deixou. O paralítico de Cafarnaum, que é uma outra parábola, ele faz uma viagem dentro de cada espírito encarnado e desencarnado. Ele está conosco até hoje. Nós buscamos muito o entendimento de Jesus. Nós falamos muito de Jesus. Aí eu pergunto para vocês, quantas parábolas Jesus fez? Quantos sermões? E quais foram as últimas palavras dele para a humanidade? Para falarmos de Jesus, para seguirmos Jesus, nós temos que conhecer alguma coisa dele. Então fica para todos um dever de casa. Quantas parábolas Jesus fez? Quantos sermões? E quais foram as últimas palavras dele para a humanidade? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Estudem Kardec, estudem. A princípio nós sempre lemos, né? Leiam, depois comecem a estudar. E apliquem os ensinamentos do Cristo. Se atenham a cada frase, a cada item, a cada parágrafo e tentem executar. Vocês vão sentir a diferença. É maravilhoso. É como se Jesus estivesse ali, ó, pertinho de vocês, sentadinho do lado, participando da vida, andando com vocês na rua, indo ao trabalho, e vivenciem isso na atitude para com o próximo. Eu gostaria de ler só um trechinho de alguma coisa que eu trouxe. É muito lindo isso aqui. Para que atinjamos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício a regiões particulares. Espera, entretanto, demonstremos coragem suficiente para viver dia por dia, no exato cumprimento de nossos deveres, na viagem difícil da reencarnação. Não exige nos diplomemos dos preceitos gramaticais do idioma. Espera, porém, que saibamos dizer sempre a palavra equilibrada e reconfortante. Não nos obriga a renúncia dos bens terrenos. Espera, todavia, que nos dediquemos a administrá-los sensatamente. Não nos impele as ginásticas especiais para o desenvolvimento prematuro de forças físicas e psíquicas. Espera, entretanto, nos esforcemos para barrar pensamentos infelizes, dominando as nossas tendências inferiores.
Não nos solicita a perfeição moral de um dia para o outro. Espera, contudo, nos disponhamos a cooperar com Ele, suportando injúrias e esquecendo-as em favor do bem comum. Não nos determina sistemas sacrificiais de alimentação. Espera, porém, sejamos no respeito ao corpo que a lei da reencarnação nos haja emprestado. Não nos aconselha o afastamento da vida social. Espera, no entanto, que exerçamos bondade e paciência, perdão e amor. Jesus não nos pede o impossível. Solicita-nos apenas a colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. Muito obrigada, muita paz, muita luz, que Jesus os ilumine e o abençoe. Fiquem em paz.